videozinho, né? Já tá gravando, né? Ah, Sim. Mandou um videozinho já um pouco antigo. Mas essa semana, pra vocês terem uma ideia, eu vi um pastor, eu fiquei curioso, até perguntei lá nos comentários lá, qual era o nome desse pastor que eu queria ver, pesquisar mais sobre ele, porque ele afirmou ser a quarta pessoa da Trindade. Então, olha que absurdo. E o pior não é nada, você escuta isso e o povo sentado na igreja dando glória. sim. Então isso me assusta. Nossa. Literalmente essas coisas me assustam. Porque as pessoas estão ali ouvindo uma coisa tão absurda e estão dando glória a Deus por isso. Então é algo que a gente fica assim, gente... Meu Deus, o povo parece que não lê a Bíblia. O povo parece que não estuda a Bíblia. Porque uma coisa que um pastor desse fala, e fala uma coisa dessa, não tem ninguém para discernir que isso está errado. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. E são coisas assim que a gente vê que a gente fica perplexado. Então, esse tipo de momento que nós estamos aqui é tão essencial para nossas vidas, porque de repente você ouve um negócio desse, você já identifica que ele está fora da palavra de Deus. E você vai ficar mais esperto, porque se você conhecer a palavra de Deus, você não vai frequentar um lugar como esse. Eu já falei aqui, nem tudo que tem placa lá, dizendo que é igreja, escrito na placa, é igreja. Então você precisa ter um conhecimento para você discernir se aquilo que está sendo pregado, dito pelo pastor da igreja, ele está correto aqui. Ó. Exatamente. Mas eu fiquei assim, perplexado de um pastor falar que ele é a quarta pessoa da Trindade. Eu falei, não é possível uma coisa dessa. Pode mandar o nome dele. Eu vou pesquisar. Eu fiquei lá e esperando alguém mandar o nome para eu ficar, né? Deixa eu pesquisar qual é o nome da igreja para alertar os irmãos. Então, é isso, irmãos. Por isso que um momento como esse é crucial para o seu crescimento, espiritual, né? O seu crescimento de conhecimento da palavra de Deus. Tá? Isso aqui que eu friso bastante nisso. Então, mas antes de nós entrarmos nessa nova apostila, vamos orar? Amém, glória a Deus. Vamos orar, Deus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, graças te damos e glorificamos e exaltamos ao teu santo nome, Senhor, mais uma vez, nessa casa de oração. Pedimos a direção da pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo, Senhor, que é o professor por excelência. Que o Senhor, meu Pai, Deus querido, nos dê sabedoria, abra o nosso entendimento para a compreensão da Tua Palavra e os mistérios que estão contidos nas entrelinhas, Senhor, o Senhor possa falar conosco ao nosso coração. Pai Celestial, agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos, aqueles que vão ver essa aula através, Senhor, meu Pai, da internet, através dessa aula gravada, os irmãos que estão aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor dê sede de conhecimento a esse povo, fome, Senhor, da Tua Palavra, meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso, para que juntos, Senhor, possamos crescer na graça e também no conhecimento, Senhor, meu Pai, porque nós estamos vivendo momentos tão difíceis, Senhor. Ontem, falsos ensinadores, falsos profetas, Senhor, meu Pai, estão introduzindo, Senhor, meu Pai, ensinamentos errôneos, Senhor, meu Pai, no meio da Tua igreja, causando divisão, confusão. Meu Deus querido, Deus Todo-Poderoso, nos livra desse mal, Senhor, meu Pai, Deus querido, e capacita cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Queridos, eu até confundi, achei que a gente estava na 6ª lição e é a 5ª, mas estamos próximo do meio do curso, né? Então a nossa próxima matéria é sobre os profetas maiores e profetas menores, né? É um assunto muito extenso.
tem muita coisa aqui que a gente poderia estar aprendendo, mas precisa ser mais, bem sucinto aqui, né? Bem sucinto, porque você estudar, deixa eu ver, são 5 profetas maiores, 5 livros de profetas maiores e 12 dos profetas menores. Lógico que diante de toda informação você não vai conseguir dar em 4 aulas tudo isso, né? Então, essa apostila ela está bem sucinta, mas fica a critério de cada um dos irmãos ir buscar um pouco mais de conhecimento, agregar na vida pessoal de cada um, em nome de Jesus. Não, Pedro? Em nome de Jesus, né? Então, a nossa informação, porque a teologia chama de profetas maiores e profetas menores. Eu brinco bastante falando, né? Profetas maiores não é porque era o tamanho da estatura desses profetas, né? Eles não tinham a altura de um jogador de basquete da NBA, 2 metros, 2 metros e 10. Não é isso. O que distingue a diferença do profeta maior e do menor é o tempo de revelação. Como é que você vai medir esse tempo de revelação? Através dos seus livros. São livros maiores, com maior número de capítulos. Então os profetas maiores a gente vai ver lá, Isaías, né? Temos lá Daniel, Jeremias, né? Jeremias e Ezequiel. Jeremias ele escreveu logo o seu livro, né? Que tem o seu nome, e também tem o Lamentações de Jeremias. Então os profetas maiores são 5 livros. Os profetas menores, por sua vez, são livros menores, poucos capítulos, né? Aí nós temos Oséias, Joel, Amós, Ageu, Obadias, Zofanias, Abacuque, Zacarias, e aí são 12. Então essa é a distinção dos profetas maiores e menores. Então a nossa primeira lição, aqui na apostila, nós vamos falar assim bem superficialmente, do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Só que aqui vai falar do livro também, ó. Tanto do livro de Isaías, tanto do livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias nessa primeira lição. E é interessante que a gente precisa entender um pouco, eu vou dar um contexto para a gente poder compreender melhor os profetas. Quando a gente for pregar, tem que saber o contexto, para quem que ele está se dirigindo a mensagem, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que na época desses profetas, o reino de Israel já estava dividido. Estava dividido. Aí você tem que saber, esse profeta está profetizando para o reino sul ou para o reino norte? Então, essa coisa você precisa entender. Mas o que causou essa divisão? Se você abrir lá em 1 Samuel, capítulo 8, o versículo 3, o que vai dizer aqui? Samuel era sacerdote, juiz, né? E o que acontece? Ele já está avançado na sua idade. Olha só o que aconteceu aqui. No capítulo 8, versículo 3, vai dizer, ó, porém os seus filhos, que tá, vamos no versículo 1 aqui, né? E sucedeu tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo filho, Abiás. E foram juízes em Berseba. Então, Samuel constituiu 2 filhos seus para ser juiz numa cidade ali, né, em Berseba. Mas olha o detalhe, no versículo 3. Porém, olha lá, porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram a quê? A avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Meu Deus. Os filhos de Samuel eram corrompidos. Os filhos de Samuel recebiam, hoje seria a propina, né? E eles enriqueciam ilicitamente. Aí o que acontece?
o povo, as 12 tribos, vamos lá, não vou lembrar todas. Vai lá, nós temos Rubem, são originais ali. A origem das 12 tribos saíram dos filhos de Jacó que entraram no Egito. Ele teve 12 filhos. E ali tem Rubem, de Rubem saiu a tribo de Rubem, né? Isacar era um filho de Jacó, saiu a tribo de Jacá. A Judá, Aser, aí de José saiu Efraim, Manassés. Então são daí que originou as 12 tribos, tá? Então o reino está unido com as 12 tribos, né? Samuel está ali na direção. E o que acontece agora? Ele está envelhecido. O povo olha, quem vai suceder é os filhos de Samuel. Só que o povo olha para os filhos de Samuel, não vê integridade igual o pai tinha. E por causa disso, o povo clamou para um rei, pediu um rei, igual as outras nações. Samuel ouviu isso e ficou muito triste. Mas o que me chama a atenção aqui, eu estava lendo isso daqui, Samuel não retrucou, não defendeu seus filhos. O pessoal está falando dos filhos dele. Quer dizer, o que deixa me entender, e me abre uma aspa aqui, Samuel sabia que os filhos eram corrompidos. Então quando o povo falou, ele não bateu de frente. Entendi. Você está entendendo? Meu Deus. Então ele sabia que os filhos não estavam corretos com o caminho do Senhor. A palavra aqui você não vê, ele não rebateu. O que ele fez? Ele foi orar ao Senhor e falar, o povo está pedindo um rei. Aí Samuel está muito triste, ele vai dizer, o Deus aparece para ele falando, olha, ele não tem rejeitado a ti, Samuel. Estão rejeitando a mim. E não é de agora, é desde lá do Egito. Eles têm rejeitado a mim, e não é de agora que eles estão pedindo um rei. Eles me rejeitam a mim desde a época do Egito, que eu tirei eles da mão de Faraó. Você pode ler depois, 1 Samuel capítulo 8, você vai ler. Já estava buscando uma ocasião, né? O povo já estava buscando ocasiões, né? Entendeu? Aí o que acontece? Deus fala, olha, tá bom, eles querem um rei? Ok, mas adverte eles o que vai acontecer. Rapaz, quando eu leio isso aqui, parece que eu estou vendo o Brasil. Meu Deus. Juro. Meu Deus. Parece que eu estou vendo o Brasil aqui no capítulo 8. Porque o que acontece? Olha só. Ele vai falar e disse, esse será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Isso é Deus falando, revelando o que o rei ia fazer. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corra diante dos seus carros. Olha só, Deus vai te divertindo. E porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para lavarem a sua lavoura. Quer dizer, ele veio de trabalhar e colher dos frutos do seu trabalho, agora eles vão trabalhar para sustentar o rei. E Deus já estava falando antes. Você está entendendo? Deus já advertiu antes dele do que ia acontecer. Sabe qual foi a resposta embaixo? Nós queremos o rei mesmo assim. Pode ler capítulo 8. Em outras palavras, eles pediram o jugo sobre eles. Sim. Porque se você trabalhasse naquela época, tudo que você plantava, colhia, era da sua família, e você levava o dízimo, que hoje é os impostos. Vamos supor que seja isso. Então tudo que você trabalhasse, esse valor ia ser todo seu, da sua família. Agora não, quando você tem um rei, aí você tem que pagar os tributos ao rei e ainda levar os dízimos das ofertas, que já é interessante isso, Senhor, né? você está entendendo? Você está entendendo? Deus introduziu eles na terra prometida e repartiu. A terra é sua, a terra mana leite e mel, a terra é boa, plantou, colheu, só obedecer a Deus. Agora eles pedem o rei, e Deus está falando, olha, vocês vão trabalhar agora para o rei. E o povo, eu quero o rei. Meu Deus. Entendeu?
Aí o que acontece? Pela permissão de Deus e não da vontade de Deus, Deus permitiu que Saul fosse o primeiro rei de Israel. Entenda, a vontade de Deus é que esse povo fosse guiado por ele, não pelo rei. Mas Deus permitiu o rei. Que Deus falou, olha, eles falou, ok, já que eles querem, eu permito. Aí você sabe a história ali, você vai ver lá, Samuel vai ungir Saul, reina por 40 anos. Aí você sabe da história que Saul desobedeceu, ele pegou um menino lá no meio da malhada, que era segundo o coração dele, colocou ele como rei de Israel, reinou por 40 anos. Depois sucedeu Salomão, reinou por 40 anos. Mas o que acontece aqui? Tem um mistério, hein? Tem um mistério. Aí, no reinado de Salomão, no final, ele fez várias alianças. Como era firmada essa aliança? Se casando com a filha de um rei. Era assim que eram firmadas as alianças, né? Não ter guerra, né? Para não ter guerra. Isso mesmo. Mas isso era uma ordem de Deus para que não ele se misturasse, porque as mulheres iam corromper o coração do homem, no caso aqui Salomão. O que aconteceu na velhice dele? Ele se entregou aos deuses das mulheres e ele levantou altares em Israel. Aí Deus viu isso, começou a levantar inimigos contra Israel, porque até então ele era um reino de paz, não tinha guerra no reinado de Salomão, mas só no final que o bicho pegou. Deus permitiu que reis se levantassem por causa do quê? Do pecado de Salomão. Do pecado de Salomão. A coisa foi tão grave isso, que Deus falou, olha, que ia dividir o povo. Mas não, por causa de amor a Davi, não ia fazer isso no reinado de Salomão, mas ia na sua sucessão. O que aconteceu? Quando entrou Roboão, que é o filho de Salomão que vai, né? O que acontece? Roboão vai reinar sobre Israel, né? Aí acontece um episódio muito interessante. O que acontece? Deus pega um profeta ainda no final do reinado de Salomão, falando essa profecia, que ia rasgar o reino, ia dividir o reino, e entregar na mão de quem? Jeroboão. Salomão ficou sabendo que ele tentou matar Jeroboão. Jeroboão fugiu para o Egito, se escondeu para o Egito. Quando o filho dele sucede ao trono, ele fica sabendo, ele volta do Egito e vem. E eles chegam para Roboão, olha o seguinte, Roboão, o imposto está bravo. O seu pai colocou um jugo muito pesado sobre os nossos ombros. Por quê, meu? Para sustentar um palácio. Acho que era 300 esposas e 700 concubinas. É caro sustentar. Fora os trabalhadores, fora tudo. O cara tinha 1000. Entendeu? Então o que ele fez? Ele colocava impostos para sustentar toda a regalia do palácio, as mulheres e tudo. E o povo sofrendo. Estava um imposto muito alto. Quando ele morreu, Roboão sucedeu, eles chegaram lá e falaram, olha, as tribos, os líderes das tribos, olha, seu pai colocou um grande jugo sobre nós. Alivie esse jugo da gente. Roboão ouviu e falou, olha, é o seguinte, retorne para suas casas que eu vou pegar uma direção aqui e amanhã, no dia seguinte, eu darei a resposta. Assim o povo fez, né? O povo retornou. Aí Roboão, ele foi pegar conselhos com os anciões, né, que já estavam ali ajudando o pai dele. Qual foi o conselho? Olha, se você fizer isso para esse povo vai estar junto contigo. Ele ouviu esse conselho? Não. Ele foi pegar conselho dos amigos dele de infância. Quando ele foi pegar conselho dos jovens, qual foi o conselho que foi dar? Teu pai colocou um jugo de chicote. Se eu fosse você, colocar de escorpião. A palavra diz. Aumentaria mais o jugo. Meu Deus do céu.
No outro dia, volta os líderes da tribo perguntando: Roboão, qual vai ser a decisão? Ele falou: vou aumentar o chicote. Ele decidiu, né? Ele decidiu. Ele não seguiu o conselho dos anciões mais velhos. Seguiu o conselho dos mais jovens. Ó os jovens aí, hein? Ó os jovens aí, hein? Ó os jovens aí. Aí o que aconteceu? 10 tribos se revoltaram, saíram. Eles, Jeroboão já estava ali perto, já constituíram ele como rei das 10 tribos. Sim. Aí Roboão pegou, olha, ficou com ele Judá e a tribo de Benjamim. Ele tentou e ia para a peleja ainda. Quando ele está indo para a peleja, Deus levanta o profeta: opa, não vá não, que eu estou nesse negócio. Foi eu que estou dividindo o negócio aqui. Meu Deus. Freou ele. Esse qual é? Roboão levantou 180 mil soldados para ir pela peleja. Quando eles estão indo na intenção da peleja, Deus se manifesta e falou: opa, eu estou nesse Não negócio. mexe não. Foi permissão de Deus. Eu estou nesse negócio aí. Eles pegaram e retornaram. Aí o que acontece? Nós temos um reino agora, norte, Israel, capital de Samaria, o primeiro rei é Jeroboão, e agora temos reino sul, a capital é Jerusalém, o primeiro rei é Roboão. Aí o que acontece? Olha só como a idolatria vai entrar agora. É só para vocês entenderem o contexto. Roboão, o que o povo tinha que fazer todo ano? Entregar sua oferta em sacrifício. Aonde? No templo. E onde era o templo? Jerusalém. E os caras estão em outro lugar. Jeroboão viu isso, esse negócio não vai dar bom não. Esse povo vai vir aqui adorar a Deus, entregar seu sacrifício. E eles vão virar o seu coração para Roboão, e Roboão depois vai vir me matar. Eu vou fazer um negócio aqui. Fez 2 bezerros de ouro, colocou nos montes e falou: olha, vocês não precisam ir mais para Jerusalém adorar. Aqui estão seus deuses. Meu Deus. Vocês adoram aqui, ó. Que segredo. Vocês não precisam ir mais para Jerusalém. O que aconteceu com o povo? Foram adorar os bezerros que Jeroboão fez. Meu Deus do céu. E a partir daí você começa a entender por que o judeu não gosta do samaritano. É aqui, ó. Aqui é lá atrás. Aqui, ó. Você vê, irmão, daqui até Jesus tem ano, um bocadinho de ano. E você vê que ainda no tempo de Jesus já tinha um negócio aí. Jesus se quebrou. No caso da mulher de samaritano, você lembra? Ela falou: como é que você está falando? Mas você é um judeu, está pedindo água para mim, uma mulher samaritana, sendo que o judeu não fala com o samaritano? Lembra? Meu Deus, então é forte. aqui que está o problema. Aí o que acontece? O reino norte foram 19 reis. Eu não consigo lembrar o nome de todos. Mas foram 19 reis, acho que 9 dinastias. Porque qual era seguiu o parâmetro? Tinha um rei, quem ia suceder ao reinado era o filho primogênito desse rei. Então sempre ficava na linhagem familiar. No reino norte não, mudou 9 vezes isso aí. O reino sul, por causa da promessa que Deus fez a Davi, Deus manteve a sua promessa. Então, ali foi seguindo, que ia sair dali do reino sul o quê? O Messias. Então Deus guardou a sua promessa dessa forma. Mas foram 20 reis também. Foram 20 reis. Por que eu estou falando isso? Porque quando você estudar o profeta, você tem que saber. Ele está profetizando para o povo do norte ou para o povo do sul? Ele está profetizando para o povo que está em Samaria, que a capital é Samaria, ou para o povo da capital que é Jerusalém? Então isso aí você precisa entender. É só o contexto, só para vocês entenderem. Então um dos profetas maiores que a gente vai entrar aqui é Isaías, tá? Isaías. E isso aqui é muito interessante. Eu até mandei no grupo uma mensagem para a gente ter uma compreensão maior. A importância desses homens, desses profetas nessa época. Porque, irmãos,
o povo estava completamente corrompido. Deus levantou esses homens para trazer uma mensagem que não ia agradar a ninguém, ia confrontar o povo. E detalhe, Deus ainda falou que eles não iam ter vida fácil, mas uma coisa Deus avisou eles, que estaria com eles. Então, irmão, você está muito cheio do Espírito Santo, saber que a mensagem que você vai entregar vai confrontar o povo e você vai sofrer as consequências por causa do amor para Deus. Meu Deus. Se eu não me engano, é Isaías. Pesquisa aí. Acho que é Isaías. Que ficou 3 anos nu. A Bíblia fala, ele ficou 3 anos nu. Eu acho que é Isaías. Tem um profeta que ficou 3 anos nu. Deus falou para ele, ele ficou nu. E aí, pastor, eu acho que é Isaías. Isaías. É Isaías. 3 anos nu. Nu ou seminu, mas é nu porque É, fala é. despido das suas vestes. A nossa tradução fala que é nu. Na verdade, ele está seminu. Por quê? Ele andando no meio do povo. Quando você lê isso aí, você vai ver a mensagem. Deus pega ele para falar, é assim que Israel está diante de mim. Por causa dos seus pecados. 3 anos. 3 anos. Fez o cara andar lá só de roupa de baixo. No meio do povo. Deus pediu para ele tirar as roupas de pano grosseiro, as roupas de cima, né? De cima, ele ficou só com as roupas. Meu Deus. A tradução fala que ele ficou nu. Ser profeta é fácil? É fácil? Só para vocês entenderem. Sem falar Oséias, né? Meu Deus, deixa. Recebe. Deixa. Deus fez ele casar com uma prostituta. Para trazer uma mensagem para o povo. É, simbolizando Jerusalém. Foi humilhante ali pra ele, Esse né? povo Meu Deus do céu. E ela traía ele. Traía ele. Deus falava E pra Deus ele falou, vai lá aceitar. buscar. Fez ele buscar, Porque né? o que Deus queria fazer com isso? Não era que, porque Deus estava passando uma mensagem para todo o povo. Isso é tudo, são exemplos, né? Por exemplo, irmãos, Exemplo. são exemplos que ficam marcantes até hoje. Você faz uma coisa simples, às vezes a pessoa não percebe, mas quando é um exemplo forte, ela fica por gerações, né? E foram muito rebeldes ali, né? Eles, né? Deus precisava fazer isso, né? Olha só. E aqui, irmão. Então, eu vou pegar o capítulo. Só para vocês terem uma noção de como é que estava Israel. Isso aqui mexe muito comigo. Isso não é, meu Deus. Na verdade, até o Evangelho, né? A crucificação de Cristo, tudo isso é uma porta para que a gente possa compreender o amor de Deus, né? Do Evangelho. Até isso. Eu acho que trazendo pra gente hoje, como Isaías vive, né? Formular pra gente ser o lado espiritual, né? Sim. Quando a gente faz algo que Deus nos agrada, nós praticamente ficamos nu na presença do Senhor, né? E era outro tempo, não tinha a É, Bíblia, não tinha o sim. Evangelho, não Era tinha a muito graça, forte. né? Era o tempo, era uma cultura diferente, um povo diferente, né? Era totalmente diferente, né? As guerras que tinham. Não, olha. Fecha. Olha só. Uma das primeiras mensagens de Isaías, ó. Isso aqui é Deus falando, ó. Capítulo 1, versículo 13. Olha só. Não tragais mais ofertas de balde, o incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e olha só, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade. Agora, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de sofrer, né? Pelo que quando estendais as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue.
Lavais, purificais, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticar o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Sabe o que isso aqui está dizendo? O povo está fazendo o que quiser na sociedade, mas precisa ir para o templo. Chega lá no templo, eles estão lá, adorando a Deus. E Deus está rapaz. Coração bem longe. Será que isso acontece hoje? Rapaz. Aí o povo vai para o templo, ele está falando. Aí o povo vai lá para o templo, oferecer louvor e adoração a Deus, com a vida toda torta. E Deus está falando, ó, quando vocês multiplicar as suas orações, eu viro o rosto. Misericórdia. As suas festas eu não suporto mais. O seu ajuntamento eu não aguento mais. Que é fácil servir a Deus. Se não é a graça. A minha preocupação, irmã, é saber se o meu louvor está saindo, passando desse teto, pelo menos. Você está entendendo? Porque eu vou te contar. Isso aqui é sério, irmão. Você acha que é só aqui? Abre aí Amós capítulo 5, versículo 21. Rapaz, nem começou a aula aí. Não, Já a tá aula. acabando. Isso aí já é uma aula. Já tá acabando, meu Eu Deus. estou recebendo uma aula maravilhosa. Tá Tá entendendo? maravilhoso. A aula está aqui já. Abre aí Amós capítulo 5, versículo. Você acha que é só na época de Jeremias que isso acontece aqui? Vem, pastor, na internet. Amós 5, Versículo 21. 21, tá aqui. Vai lendo aí para nós. Aqui, ó. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, ofertas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as suas melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como águas, e a justiça como ribeiro impetuoso. Eita, meu Deus, é forte demais. Falou tudo aí já. Você entendeu? O povo torto, no pecado, na imoralidade, na idolatria, tudo que é errado. Aí vinha pro templo adorar a Deus. Oh, glória, eu quero ver Jesus. E Deus virando Acho que é o por isso rosto. que às vezes pra está um adoração. gelo danado, né, pastor? Meu Deus, é Um graça, dia eu fui é numa graça. congregação, estava um gelo. Meu Deus, que sono que me deu. O banco estava duro. Meu Deus do céu. Que sono. Você entendeu? Rapaz, eu ia ainda entrar aqui, mas depois vocês... Lê lá Ezequiel capítulo 8. Lê lá Ezequiel capítulo 8 para vocês verem. Ezequiel, ele foi levado, acho que na segunda remessa do cativeiro babilônio. Deus fez ele, ó, o povo fez casa às margens do rio da Babilônia. Está lá Ezequiel no meio do povo, Deus toma ele numa visão e arrebata ele e olha, a primeira remessa foi Daniel, foi os amigos de Daniel. A primeira invasão. Agora é a segunda, ele já tinha exemplo. O povo viu lá, os babilônios já tinham levado parte do povo, já havia destruído lá. Agora levaram a segunda vez. Aí Ezequiel está ali na margem, do nada Deus pega ele numa visão, arrebata ele, leva ele lá para o templo de Jerusalém. Aí ele começa a mostrar, desde a porta, uma imagem que vai fazer símbolo de idólatra. Bem na porta do templo. Ezequiel está vendo isso. Deus vai mostrar ele. Aí Deus pega Ezequiel, entra lá para dentro, lá fala, tem um buraco. Deus fala, abre aí e entra. Ele entra, abre esse buraco, entra, abre a porta, que ele vê. Os sacerdotes estão lá adorando. Eles pintaram um monte de imagem lá, estão adorando lá no culto. E mais coisa tem aqui. Isso dentro do templo de Jerusalém. Os líderes. E isso que já tinha vindo o juízo. Já tinha levado a remessa para o cativeiro.
Aí já vem a segunda vez. Aí Deus pega Ezequiel e começa a mostrar. Tá vendo, Ezequiel? Olha lá. O povo ainda continua. Agora eu te pergunto. Eita Deus. Como é que estão os bastidores de muito lugar por aí? Com a placa aí na porta dizendo que é igreja. Se Deus abrisse um buraco no meu coração, o que ele encontraria aqui? Isso é verdade, hein? Se Deus mostrasse os bastidores de muita igreja, o que é que Deus encontraria ali? É sério, irmão. As intenções, né? As motivações. As motivações, os pensamentos. Será que tem ali Interesses, ganância, idolatria, vaidade, inveja, orgulho, competição, Competição. intriga dentro da igreja, e panelinha, desamor, disputa? Hã? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou mostrando isso aqui, que isso acontecia. Será que não acontece hoje? É o que mais acontece. Só para vocês entenderem. Esse é o contexto social onde Deus teve que levantar esses homens. Aí esses homens vão trazer uma palavra. Olha, vai ser benção, viu? Não, Deus vai falando. Olha, arrependei-vos dos vossos pecados, o juízo vai vir. Só nele que não, né? Aí o que aconteceu com os profetas? Jeremias, meu Deus, coitado, apanhou, foi preso, caiu dentro do poço. E, oh meu Deus, o homem sofreu. Então esse é o, Hoje, né? Fazer ela não sofre nada. esse é o contexto. botar É um preguiçoso, manhoso. Eu estou trazendo isso aqui para vocês terem uma noção. Quando vocês for trazer uma palavra, vocês for pregar, ou se vocês ouvirem uma palavra, vocês virem entender como que era Israel, o contexto social onde esses profetas foram levantados. Sim. E o amor de Deus, né? E o amor de Deus. O profeta é um sinal da misericórdia de Deus. Porque o que o irmão está falando aí, a gente está fazendo sempre um paralelo. Sim. Eu vejo que o irmão falou e fala, será que hoje tem? A gente está trazendo uma situação que ao passar de vários anos, ela se repete. Porque, na verdade, o coração humano, a matéria humana, ela parece que ela não muda. Não. O ser humano, as tendências, as quedas, as falhas, ela não vai mudar. E o que acontece? A graça de Deus, naquele tempo, ele usava os profetas para mostrar o caminho e pregar o arrependa-se. E hoje, nós temos Jesus Cristo, que é a graça, que faz o mesmo convite. Então, sempre na igreja vai ter isso. Não vai parar. Enquanto tiver igreja na terra, desde a época dos reis até a época da volta de Cristo, essas coisas vão acontecer, porque a matéria ainda é a mesma, é o ser humano. É o ser humano pecaminoso. Agora no último aí, no 18, que a mensagem é legal. Você achou uma coisa aí, né? Hoje a minha versão é diferente, a 18? que é 8:18. Olha, ó. O último. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que gritem aos ouvidos com grande voz, eu não ouvirei. Misericórdia. Nossa. Bateu pesado, né? Eita, Você está entendendo, irmão? Olha, quando você lê isso aqui, quando você começa a estudar aqui, você começa a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. é mesmo, a gente começa a analisar a vida da gente. Exatamente. Misericórdia. Porque Senhor. vamos ser sinceros, não é todo dia que você está bem. É verdade. É todo dia que você vem porque, sei lá, você está pela misericórdia, você vem aqui. Parece que alguém está te arrastando. Mas é Aí você mesmo. senta no banco, aí você olha, Mas é mesmo. o que eu estou fazendo aqui? É verdade. Vamos ser sinceros, gente. Aqui é mocotó, irmão. É verdade, é isso. Tem momentos, né? Tem dias que Tem nós dias. estamos assim, né? Tem dia que tá assim. E, irmãos, e aí eu fico perguntando, rapaz, será que nesse dia que eu estou nessa situação, será que esse louvor aqui passou da live, do teto, tá agradando a Deus?
É por isso que a gente tem que se preocupar, né? Com o nosso íntegro, Nossa, né? porque às vezes não é o louvor Não, da igreja que não está passando do teto, às vezes é o meu. É verdade, é nós. Às vezes não é a palavra que não está falando. É eu que não estou crendo. Não tô dando ouvido É pra eu, palavra. é o individual de cada um. Exato. Você entendeu? Tremendo isso aí. Às vezes você tá aqui, ó, um sai. Hoje, o culto, meu Deus. Aí o outro, glória a Deus! O que aconteceu? O que aconteceu, né? Foi a mesma coisa, irmão. Os dois ouviram a mesma coisa. Um saiu resmungando E o outro saiu e glorificando. o outro saiu glorificando. A mensagem foi a mesma para os dois. Aonde está o problema? Eita, Tem que ser aquela frase, a gente tem que auto-se-avaliar, né? Nós temos que se avaliar o tempo todo. E aquela palavra que Eita, Deus falou para hoje Deus Moisés, tá querendo falar. aquela palavra que Deus falou para Moisés Mas é bom, irmão, que aquela acorda, tira a sandália do gente. teu pé, né, em sinal de reverência. Eu acredito que é um bom play para quando a gente entra para adorar a Deus, entra numa igreja, ou vai orar, ou vai fazer alguma coisa para Deus. Essa reverência de tirar a sandália dos nossos pés, que quer dizer, né, atenção no que você está fazendo, analisa o que você está fazendo, você está entrando na presença de Deus, e qual é o seu pensamento que está aqui dentro da casa de Deus, o que você está fazendo, porque às vezes você chega aqui, você está com todas as coisas, às vezes você está com a coisa do irmão, que eu passei pelo irmão ali, ele não falou comigo, às vezes nem me viu, aí eu chego aqui, sento do lado do irmão aqui, e Deus está falando aqui, eu estou aqui, porque do meu lado nem fala comigo com os outros na rua. Meu coração está totalmente fora do que Deus tem. Então a gente tem que analisar mesmo. É verdade, a gente tem que estar o tempo todo se auto-avaliando e falando, Senhor, eis-me aqui. Misericórdia, Pai. Misericórdia. E mudar e levar essa palavra conosco. Exatamente, aprendendo, né? O que eu aprendo aqui, irmãos, já aqui no Antigo Testamento, não é uma vida de aparência. Não é eu colocar a minha roupinha lá, o terninho bonitinho, gravatinha, fazer a barba, Bíblia debaixo do braço. Tá, se tiver 5 cultos na semana, eu tá 5 cultos na semana, emendar a festividade no sábado e no domingo. E achar que isso está agradando a Deus, e você está com a vida torta lá fora. Entendeu? Deus não está preocupado com a aparência, Deus está preocupado com a sua essência. Antes mesmo de a gente abrir a boca, ele já sabe o que nós vamos falar. Então não adianta se tentar enganar. Já sabe até antes. Não adianta. Você pode se esconder de mim, do pastor, do seu pai, de sua mãe, da sua esposa, de qualquer... Mas de Deus, irmão, não escapa. Então esse que a gente precisa entender. E aí você acha que no meio de uma sociedade dessa forma, Deus vai mandar o profeta e dizer para alguém: olha, eu vejo uma chave dourada e a porta aberta para ti. Eu vejo a mão assinando um contrato. Vai. Você acha que é essa a mensagem? Não era essa não. A mensagem era de confronto. Eu não ouvirei seu clamor, não ouvirei suas músicas, não receberei suas ofertas. Né? O versículo já fala tudo, né? É bem direto mesmo, né? Bem direto. Aí um profeta falando um negócio desse, você acha que o povo ia gostar de um desse? O povo ia gostar de uma pregação dessa? Quem ia gostar da pregação E dessa? essa pregação quase ninguém prega. Eu nunca vi. Pregação. Irmãos, olha, todos os homens de Deus. João Batista morreu por quê? Cortaram a cabeça de João Batista porque João Batista falou a verdade na cara do rei. É verdade. Isaías, por exemplo, eu vou dar introdução aqui agora. Isaías, ele teve um ministério bem longe, né? Bem longe. Aí vou pegar aqui, que aqui fala. Foram 4 reis, o período que ele profetizou. E segundo a tradição, Isaías morreu cerrado ao meio, e quem mandou fazer isso foi um rei chamado Manassés. Um homem morreu já avançado de idade, mas cerrado ao meio, e a tradição fala que foi o rei Manassés. Quando você fala em rei Manassés, Meu Deus. você vai ver, quando você ler ali a história dos reis, sempre vai estar frisando
esse rei andou nos caminhos de Manassés. Pensa num homem torto. Se você ler a história de Manassés, pensa num rei ímpio. Um rei que teve a coragem de sacrificar os seus próprios filhos a um deus Moloque. Perturbado. Pensa num homem diabrado. Manassés era terrível. Agora a história desse camarada, ele se arrependeu e alcançou a misericórdia de Deus. É no final, né? Lá na frente, né? Rapaz, isso aqui dá uma mensagem boa. O que isso quer dizer, né? Se você vê o que esse camarada fez, e quando ele se arrependeu genuinamente, ele alcançou a misericórdia de Deus. Rapaz, isso aqui é mensagem forte, mano. Nossa, legal isso aí, viu? Aprender. Pois você pesquisa lá sobre rei Manassés, pega os capítulos dele e você vai ver. O que esse camarada fez, e ele se arrependeu, sacrificou os próprios e filhos, né? Deus Perdoou. abençoe. Perdoou. Rapaz, A gente não quer, o ser humano não quer isso, não. O ser humano não quer isso. Porque se você vê a história desse homem, você fala assim, não, esse aí Deus não pode perdoar, não. não pode não. Você não quer que Deus perdoe ele, porque porque Deus ele foi muito, Não. ele foi muito mal, Manassés. Pegou os filhos, gente. Ele é um cara que você fala, não, se esse cara for salvo, é um cara que você fica com raiva por Deus perdoar ele. Você quer ser o juiz, não, esse merece salvação, esse não. Esse camarada aí. Oh, meu Deus do céu. Oh, tadinho. É o que as pessoas falam, né? Roubavam, faziam assim, agora tem. Agora é crente, agora virou santo, Pois né? é. Aí vem o julgamento, né? Às vezes a pessoa fala assim, não, prefere que a pessoa continuasse roubando, né? É. Continua roubando, continua fazendo coisa errada. Parece que é melhor a pessoa lá do que É aqui. mesmo. A aula já foi. Vamos entrar na introdução aqui. A mensagem dos profetas maiores. Vamos ler aqui na apostila, aqui, página 9. Vamos lá. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel proclamaram a mensagem de Deus ao seu povo há muitos anos. A mensagem desses profetas é muito importante para nós hoje. Já percebeu, né, como é importante? A Bíblia diz que Deus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso a sua palavra, conforme foi falada pelos profetas, é para todas as gerações. Ao estudarmos os profetas maiores, vamos ficar conhecendo quem eram esses homens e por que Deus os chamou para serem seus mensageiros. Quanto mais nos familiarizarmos com a chamada desses profetas para o serviço de Deus, tanto mais fácil é não somente reconhecer a vocação de Deus em nossa vida, como também corresponder a ela. Deus chama todo cristão para ser o seu mensageiro. A missão solene dos profetas de proclamar a mensagem de Deus é nossa missão também. A mensagem de Deus para todos, quer que seja seu povo ou não, seu objetivo é que todos ouçam o evangelho da salvação e tornem seus filhos. A mensagem, portanto, descreve quem é Deus e o relacionamento que ele deseja ter com a humanidade. A mensagem declara nitidamente que o juízo vem para todos aqueles que se rebelam contra Deus, resolutos em seguir o seu próprio caminho. Mais importante, a mensagem conta-nos a respeito do sacrifício de Cristo pelos nossos pecados, a fim de providenciar salvação para todo aquele que o aceitar como seu salvador pessoal. A mensagem dos profetas foi cumprida no Novo Testamento, ou ainda será quando Cristo voltar. Descrever o reino glorioso de Deus, que já temos parcialmente, mas que gozaremos integralmente no céu. Sua mensagem é para nós, a igreja, para cumprirmos nossa tarefa como mensageiros. Devemos reconhecer essa mensagem. O que esse estudo seja para você, estudante da palavra de Deus, um desafio. É uma emoção que você sinta ao cumprir a divina vocação de mensageiro do Evangelho. Olha só. E aqui, só para vocês terem uma noção de Isaías. Isaías, ele profetizou
740 anos a respeito do Messias, com uma descrição, parecia que ele estava vendo, né? Quando você olha Isaías 53, que ele está falando de Jesus ali, parece que ele estava vendo Jesus na sua frente, o que ele ia passar. E você vai perceber, só depois de 740 anos, chega o Messias. Esse é um homem de Deus ou não é? Ele descrever com tanta precisão, exatidão a respeito de Cristo, 740 anos antes da vinda do próprio Cristo na Terra. É impressionante. Pode. Ele profetizou algumas profecias que no seu ministério se cumpriu, mas muitas ele não viu acontecer. Passou centenas de anos, mas as profecias que Deus falou através da sua boca se cumpriu. E uma delas que a gente pode ter toda certeza e acreditar é a respeito de Isaías 53, que é a respeito do Messias, de Jesus Cristo. Ali é impressionante. Só por fato de você saber isso, você tem plena certeza que a Bíblia é a palavra de Deus. Como é que pode Deus usar um homem 740 anos a respeito de uma profecia? Ela vai se cumprir depois de 740 anos. O homem já tinha morrido faz tempo. Aí você vem falar que isso era do coração do homem? Não, isso era algo de Deus através desse homem. Então isso aqui já te dá crédito para você acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem muitos que não creem. Mas quando você vai mais fundo, tanto da profundidade, quando você pega esses pormenores, esses detalhes, você fala, gente do céu. E quando você vê que essas profecias se cumpriram, você vai vendo, né? Se cumprir, você fala, rapaz, mas quando é que foi isso? Faz centenas de anos antes. O cara profetizou e depois aconteceu, ocorreu. Você fala, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus inspirou esses homens para escrever a palavra de Deus, esses livros. Jesus é uma resposta, né? Jesus é uma resposta de profetas que profetizaram sobre ele. Muitos. Olha, a mensagem, isso aqui a gente vai começar a lição 1 na próxima aula. Você tem que entender o seguinte: esses homens foram de suma importância, num período crítico, muito ruim em Israel, na sua sociedade onde eles estavam inseridos. Por isso que Deus começou a usar esses homens para falar. A mensagem era o que? Era de confronto, denúncia dos pecados do povo. Primeiro, a mensagem era de confronto. Segundo, a mensagem era chamando para eles que viessem se arrepender dos nossos pecados. Terceiro, a mensagem, homens de Deus, profetas de Deus, se eles continuassem a ir por esse caminho, juízo. Quarto, pela misericórdia de Deus ia ter o tempo da restauração. Então, muitas dessas mensagens apontavam, no tempo da restauração, apontava para Cristo. Para Cristo, o Messias. Aí você olha para Isaías, como ele descreve Jesus Cristo tão perfeitamente ali. Então, Deus levantava os profetas, as características da mensagem: exortar o povo, confrontar o povo dos pecados, chamar o povo para arrependimento, tá? Se o povo não se converter, ia vir o juízo, e ia vir um tempo da restauração também. Então essa era o cerne da mensagem. Qual a mensagem que nós temos que pregar hoje? Ué, não mudou? Hã? Qual a mensagem que nós vemos por aí muito público? Qual
mensagem na maioria das igrejas, irmão. A minha crítica, entenda aqui, eu deixo bem claro, irmão. A minha crítica não é com A e B, nem com a igreja onde eu estou, a congregação. A minha crítica, com relação à igreja brasileira, é o que eu vejo. No geral. Mas até aqui, se um dia nós não nos atentarmos, é necessário que nós venhamos nos alinhar nessa cobrança mesmo. Porque a única coisa que é importante na nossa chamada é pregar o evangelho de verdade. Se a gente perder isso aí, a gente perdeu tudo. Perdeu a direção. Por que eu falo? A gente tem que trazer essa... Para a gente não cair no mesmo erro. Sim. Não repetir os mesmos erros que Exatamente. Israel repetiu no passado e diversas vezes. E sofreu. E sofreu consequências por causa disso. Então é essa a mensagem que a gente tem que trazer hoje. Sim. De alerta. Para que a gente não cair nos mesmos erros. Então, irmãos, entenda. Às vezes eu faço isso aqui, faço uma crítica. A crítica é com relação à igreja brasileira. Israel aqui, Deus cobra ele. Cuida dos órfãos, cuida das viúvas, cuida dos necessitados. Irmão, se eu pegar um estudo aqui, você vai ver que tem versículo bíblico, Deus exortando o povo diversas vezes a respeito disso. Agora traz para o nosso contexto social. Como igreja do Senhor, as igrejas estão cumprindo esse papel que Deus estabeleceu? Nem todas. Na íntegra? Nem todas. Algumas ainda se debruçam mais sobre o assunto. Mas ainda tem muito trabalho. Eles aprenderam e nós temos a cartilha hoje, né? Pois é. Mas ainda tem a lição dada. Também, naquela época eles tinham que aprender na marra. Mas a gente tem que entender também o contexto da época. Sim, então, Porque exatamente. hoje, por exemplo, a igreja ela tem que estar atento para... Não, mas hoje você já tem, já. Isso. Na Bíblia. Você tem que Eles ter na hora suporte. aprendeu. Só que hoje, essa viúva e esse órfão, pela cultura atual hoje, ela é mais respaldada do que naquela época. Sim. Então entenda que até para ajudar hoje você tem que saber. Sim. Não é assim também. Então o que nós não podemos ser é omissos. E não é só com o órfão e a viúva. Não. É com o irmão que está desempregado, Sim. que está com a família lá de pagar aluguel e ele sempre foi uma bênção, mas está passando dificuldade. A gente tem que ajudar essa pessoa. Tem que entender, né? Exato. E tem que ter um diálogo, irmão Marcos. Eu acho que a gente tem que ampliar esse diálogo, porque às vezes hoje as pessoas têm muito medo de julgamento. Então às vezes a pessoa está aqui, está precisando de alguma coisa, mas ele não fala. Ensinamento bom. Né? Ele não fala que ele tem vergonha. Não é que a igreja às vezes não quer. Sim. É porque às vezes a pessoa mesmo, aí você descobre, aí você fala, nossa, a igreja não fez nada pela irmã, mas a irmã nunca falou. Sim. E nunca comentou, então ninguém nunca percebeu. É mesmo. Mas o meu contexto, assim, não é isso. Isso apenas aponta. Eita, glória. Isso apenas aponta. Essa prova vai ser difícil, viu? Isso apenas aponta. Isso é só superficial. A prova da igual matemática. O que eu vejo, irmão, Deus deu essa responsabilidade para Israel e deixou para a igreja também. Tá? Deixou para a igreja também. O que eu vejo hoje é restrito, né? Eu vou falar. Você quer ouvir agora. O que eu vejo hoje, escuta só que eu vou falar aqui, vou falar para vocês aqui. As grandes lideranças das maiores igrejas brasileiras estão mais preocupadas em cuidar da parede, do banco, da estrutura. Ai, meu irmão falou tudo, isso é verdade. Da estrutura. O irmão enxerga assim também, é sério. Eu vejo isso também. Da estrutura. Será que eu vou mais fundo? Vai, ué. Será que vai escandalizar? Não, fala. É bom que a gente aprende, ué. Não, é que é pra nós não aprendendo, irmão. Pode falar. É bom pra nós. Meu Deus, gente do céu. Fala daqui de 6 minutos. Não vim de helicóptero não, né? Não vou começar a chegar de helicóptero não, né? Vamos lá. Olha aí, oh meu Deus. Helicóptero. Eu vou pegar a Bíblia. Eu estou vendo Jesus. Deixou toda a sua glória, despiu de toda a sua glória. Andou como um homem simples e humilde. Eu vejo os apóstolos, homens simples e humildes.
Eu vejo presidente de muita igreja aí, o cara chega de carro importado, blindado e Segurança. o cara tem jatinho, o cara vai de helicóptero, o cara chega ainda tem uns abençoados que vai beijar a mão deles, uma idolatria danada para esse pastor presidente. Os caras ganham, o salário desses camaradas é exorbitante, é escandaloso. Concordo também. Exatamente. É Isso escandaloso. mesmo. É escandaloso. É por isso que eu falo que eles cuidam mais da estrutura. Entendeu? Porque tudo que tem ali é para manter a estrutura. É salário do fulano ali, eu sabe que não é pouco. Que não é pouco. É a estrutura, é isso, aquilo, outro. E por causa disso, o camarada que está aqui, ele fala, não, Ele quer eu quero o lugar seguir desse ele. camarada aqui. Porque o Exatamente. salário desse camarada, ele sabe. Não é nem por amor à alma, não é pelo evangelho. Que nada. Eu quero esse lugar, eu quero essa congregação, eu quero aquela igreja, porque o salário desse pastor aqui é 30 mil. E é garantido. E ele vai fazer o quê? De tudo para derrubar. Sim. Meu Deus do céu, irmão. Ixi, aí Você Deus anda com está entendendo o que eu estou falando? Infelizmente. Aí você acha que esse povo vai cuidar do órfão, da viúva, Não, do necessitado? Meu Deus do céu. Você acha que esse povo vai ficar, olhar lá para fora, abrir as portas da estrutura da igreja dele para fazer ações, colocar curso profissionalizante? Hã? Olha o Finifinéia. Não vai não. É por isso que eu faço as minhas críticas à igreja brasileira, é isso. Não em sua totalidade, né? Não. Porque no meio do arraial tem mesmo essas pessoas, tem mesmo. E muito. Tem. Mas Vamos lá. também tem Jesus muita nos gente alertou, boa. gente. Jesus nos alertou na palavra. Há joio, há trigo, Exatamente. há falsos profetas, A Exatamente. própria palavra já está há falando. falsos sacerdotes. Tá falando. Já está falando. Há falsos sacerdotes. Eu não falei aqui em Ezequiel. Ezequiel viu, quem eles viu? Os sacerdotes lá adorando lá? Os anciãos. Era esse camarada que tinha que levar o povo para adorar a Deus. Eles tinham que ser exemplo. Mas não, no oculto eles estão lá. Ó. Meu Deus, então. Você já falou aí, sabia? O que você está falando aí? Essas pessoas, eles têm esse Deus oculto. Tem. E o Deus deles é a riqueza. Pois é. É isso mesmo. Você está entendendo? Você está entendendo? Não é amor ao Aí eu próximo, te falo. É amor a ele mesmo. Ixi. Aí eu te falo uma coisa, qual é o reflexo? O reflexo que a gente vê na sociedade. A imoralidade, a violência. Vai cumprir mesmo na palavra de Deus, mas a igreja hoje faz um papel legal, mas poderia fazer muito Bem mais. melhor, né? Com a liberdade que temos, né? Com as condições que temos. Com A igreja liberdade que brasileira, ele não sofre perseguição não, irmão. Igual aí fora não. temos. Não, igual é fora não. Aqui é uma bênção para o evangelho. Você está entendendo? Aqui, ó, a igreja aqui, sobe um pouquinho, tem outra ali, outra de frente ali. Você entra nesse bairro aqui, é inúmeras denominações. Só nesse bairro, né? Só nesse bairro. Aí a minha preocupação é o quê? Rapaz, tem tanta gente com estrutura, por que não abre estrutura para abençoar a comunidade ao redor? Aí eu volto para vocês. Por quê? Não tem que desejar. Por quê? Estão preocupados em cuidar da estrutura. O ego. E dentro da estrutura começa a competitividade. É isso mesmo. E dentro da estrutura, a verdadeira comunhão não existe. Onde tem esse tipo É de eu, mas sentimento. eu. Se eu estiver competindo com o irmão, a gente não tem comunhão. Porque nós somos. O competidor, ele é naquele momento, um rival, entre aspas, do outro. Então, como é que vai ter uma comunhão verdadeira entre dois competidores? Eles vão querer um ganhar do outro, né? Não é isso que Deus nos ensina. É verdade. Eu não sou melhor que o irmão não é melhor que eu. Nós todos iguais aqui na igreja. Exatamente. E se nós tivermos, ó, Deus é o cabeça, Ele que escolhe a liderança, Ele que põe a liderança. Você está entendendo? Nesse contexto da igreja brasileira, não é Deus que escolhe a liderança. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha, irmão, eu não vou dar nome, vou fechar muito que eu vejo aí. Então, meus queridos, essa introdução aqui, eu nem comecei ainda a dar aula na lição 1, né? Tá bem. É só para vocês terem uma noção
do Antigo Testamento, como é que era, e ver se a gente não está vivendo a mesma coisa na nossa sociedade. Queria fazer um paralelo, não sei se compete ou não, se é alguma coisa. Abraão recebeu de Deus a missão de levar o povo até a terra prometida, certo? E Moisés. Foi Moisés. Isso. E Jesus veio na genealogia de Abraão. Isso. Isso, né? Tem alguma relação entre os 12 profetas menores? Alguma coisa, por exemplo, com os 12 discípulos? Ou não há Pergunta interessante. não há nenhuma Se existe algum relação? paralelo, ele está perguntando se existe algum. Eu nunca pensei sobre isso, confesso. Também nunca pensei Mas é sobre interessante, isso. que é 12 menores, 12 discípulos, é interessante o que ele falou. Eu tentei encontrar alguma relação com 5. É. Eu tentei encontrar alguma relação com 5, mas assim, o 12 me chamou a atenção. 12 menores e 12 discípulos. É 12 que apóstolos. a Bíblia é Interessante, interessante. Essa questão de número quando se repete, a gente, se for pesquisar, tem alguma coisa. Mas eu nunca parei para pensar nisso, né? Por que 12, né? Por que 12? Eu acho Porque que Deus- É porque tem 12 tribos, 12 profetas menores, 12 discípulos, Deus- né? 12 discípulos, É, deve então- ser alguma coisa. É porque Deus De constituiu. propósito, né? É Com porque isso, Deus né? constituiu os profetas. Jesus, filho de Deus, 12 E discípulos. 12 Por que 12 menores? discípulos. A brincadeira é uma coisa que É uma coisa que a gente interessante pode que ele pegou, nunca pesquisar isso pensei aí. nisso. Pra falar a verdade, eu não tenho a É resposta legal, para te dar. legal. Mas Só pra semana. tem correlação, alguma coisa a respeito disso. Mas irmãos, essa aula aqui foi uma introdução para vocês poderem compreender a importância desses homens e como esses homens, eles foram ousados e cheios do Espírito Santo a levar uma mensagem que não ia agradar aos corações. Me perdoe, irmão. Se você pregar o evangelho preocupado em agradar a B, você trazer uma mensagem preocupado para agradar A ou a B, você está errado. Meu Deus. Você tem que pregar um evangelho, aquilo que Deus quer falar. E saiba de uma coisa. Você não vai ser bem quisto pregar uma mensagem, né, exortativa, aquelas coisas. Talvez alguém não vai receber de bom grado. Eu lembrei de um evangelista, olha só, isso faz muitos anos, olha só o que aconteceu na congregação dele. Ele contou um testemunho, ele era no caminho do Senhor, se perdeu, os ladrões pegaram ele, levaram no meio da mata, apontaram a arma na cabeça dele e ele falou: Senhor, se você não me livrar disso, eu volto para os caminhos do Senhor. O cara atirou 3 vezes, a bala não saiu. Aí o bandido pegou, levantou pro alto, olha o que eu estou lembrando, irmão. Levantou a arma pro alto, apertou o gatilho, pum, disparou. Apontava pro cara, apertava o gatilho e não saía a bala. Aí ele viu que não ia, deixou o cara lá amarrado no meio do mato e foram embora, largaram ele lá. Rapaz, aí ele se converteu e tal, ele pregou, deu esse testemunho, e o que acontecia e a mensagem dele era a mensagem de confronto, né? Aí vinha a escala colocava um quadro, né, de avisos ali da igreja e colocava a folhinha lá na escala. O dia que era para ele ir pregar era o dia que ia menos pessoas na igreja. Quando era fulano, ciclano, betano, a igreja estava até cheia. Mas quando era ele, era um gato pigado. Por quê? A mensagem estava agradando os corações. Que era uma mensagem de confronto. Então, irmão, você vai pregar a palavra de Deus, não fica preocupado em agradar a AB, não. Só faz a vontade do Senhor. Tá? Não mude a mensagem. O que você está falando é interessante. Eu vejo hoje essa questão. A mensagem de Deus, ela, por mais dura que seja, hoje ela vem no presente da graça. Sim. Então, a mensagem ela não pode mudar.
Mas a pessoa também, existem situações, né? Eu tenho que finalizar por causa do ensaio, mas existem situações que as pessoas batem na outra com a Bíblia, né? Ou batem na outra com a palavra. Eu entendo que, na minha visão, né? Eu entendo que nunca devemos mudar a mensagem, nunca devemos mudar aquilo que Deus está falando, mas ao mesmo tempo eu não posso me colocar superior aos irmãos. Não. Porque tem muitas pessoas que eles falam como se todo mundo fosse o pecador e ele fosse o... Eu também tenho Então quando você ouve uma mensagem dessa, você vai afastar as pessoas, porque as pessoas conhecem cada um de nós, sabem das nossas fraquezas, das nossas falhas, principalmente quem tem intimidade. Então, por isso que eu falo, interessante. as pessoas acham que pregar a palavra é fácil. Não é. Para você levar uma palavra dessa para a igreja, você precisa usar de Sabedoria, exatamente, aí eu entendo. Para que quem está ouvindo não entenda que você está dando uma indireta. Exato. E esse é o X, né? E aí por isso que você precisa se aprofundar, você precisa saber do contexto histórico, você precisa mostrar para o povo essa situação e aplicar. Ô, irmão Marcos, você tem que se colocar também na situação, né? Sim. Na pregação, você se colocar, né? É como você, né? Não a pessoa, né? Não a pessoa. E mesmo assim, mas vai ter pessoa que não vai gostar. Sim. Vai ter O pessoa. que eu falei aqui? O povo ia para o templo adorar o Senhor e Deus estava virando o rosto